Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. E nessa aula abordaremos o assunto de genética no Enem, mais especificamente genética molecular. Vamos lá ver essa questão do Enem de 2018. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Típica questão de genética molecular. Então vamos à parte teórica. Nós temos aqui uma representação de uma célula, onde nós temos o DNA, RNA mensageiro, aqui no núcleo, ocorrendo a transcrição por meio da RNA polimerase. O RNA mensageiro é transcrito com molde no DNA, né? Então, daqui o RNA mensageiro sai do núcleo e vai para o citoplasma, onde ele encontra com os ribossomos. E aí começa o processo de tradução através dos ribossomos, que são um conjunto de proteínas com o RNA ribossômico e o RNA transportador carregando os aminoácidos, para então formar a proteína com base na mensagem do RNA mensageiro. Nós temos aqui o DNA é o ácido desoxirribonucleico, que ele é composto por uma desoxirribose, as bases nitrogenadas A, T, G, C, e é uma fita dupla ligadas por pontes de hidrogênio. T liga A por 2 pontes e C liga a G com 3 pontes. E o RNA é o ácido ribonucleico, composto por uma ribose, AUCG é uma fita simples. Os nucleotídeos são unidades formadoras dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. São formados por base nitrogenada, pentose e fosfato. Base nitrogenada, o açúcar, pentose, e o grupo fosfato. O açúcar é diferente no DNA, porque é a desoxirribose sem o oxigênio, e o RNA é a oxirribose com o oxigênio. Ribose, desoxirribose. E as bases nitrogenadas podem ser pirimídicas, citosina, timina e uracila. Lembrando que a timina está exclusivamente presente no DNA e a uracila exclusivamente presente no RNA. Adenina e guanina, presente em ambos. E vamos ao conceito da nossa questão inicial. O código genético, eu enfatizei aqui, universal. O código genético universal, ele é composto por combinações de 3 em 3 nucleotídeos, que são as trincas, que correspondem a um aminoácido. Cada trinca é chamada de códon. E o genoma é o conjunto de todos os genes encontrados nas células de um organismo. O genoma ele pode ser de um indivíduo ou da espécie, enquanto que o código genético ele é universal para todos os organismos vivos. Há algumas pequenas alterações, mas ainda assim, na sua maioria, segue essa tabela de código genético. Certo? Essa tabela de código genético ela está baseada no RNA mensageiro. A mensagem que o RNA mensageiro carrega, ela tem começo, com o códon de iniciação, meio e fim, com os códons de parada. O material genético, aqui com ênfase no DNA, ele pode sofrer mutação, que são alterações que ocorrem na sequência de nucleotídeos que formam as cadeias de DNA. Essas mutações podem ser do tipo de substituição, que por sua vez pode ser silenciosa, não gerar diferença na leitura, formando a mesma proteína. Nesse caso aqui, nós estamos vendo a sequência GTA, GTG, formou a mesma proteína. Aqui é o molde do DNA. O RNA que vai ser transcrito, ele vai ser complementar a essa sequência. Então, ele vai ser C, A, U. C, A, U, histidina. C,
A, C, C, A, C, histidina. Não houve mudança. Mas essa substituição pode ser também de sentido trocado, quando muda a leitura e gera a inserção de um outro aminoácido, que é nesse terceiro caso aqui. Mudou esse A, era um G, virou A. Então, ATA vai dar um RNA mensageiro do tipo UAU, tirosina. Aqui é a tirosina. Certo? Então, forma uma proteína diferente. Mas pode ser também uma substituição sem sentido, que gera um códon de parada, um desses 3 códons aqui, e aí interrompe a produção da proteína. Tem outra forma de mutação também, que pode ser a adição ou a remoção completa de nucleotídeo aqui, que gera diferenças na leitura e na proteína. Geralmente inviabiliza a proteína. Então vamos à nossa questão. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada, como a gente bem viu na parte teórica. Cientificamente, esse conceito é definido como? Então, vamos lá. As informações contidas no enunciado. Mapeamento do DNA. Consiste em identificar o conjunto de todos os genes, no caso, o genoma. O código genético universal para todos os organismos, certo? Então, vamos lá. O item A. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Trincas são os códons do código genético. Esse item parece responder nessa questão. Vamos ver os próximos itens. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. Localização de gene é o locus. Então, localização de todos os genes, ele estava identificando o loci? Não é bem isso. Codificação de sequências repetidas presente em um genoma. Código genético é sequências repetidas? Não. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo? Não. Isso é a definição de transcriptoma, que consiste nos RNAs mensageiros, transportador, dos RNAs ribossômicos e os microRNAs que são de regulação. E o item é todas as sequências de pares de base presentes em um organismo? As sequências de pares de base, se for DNA, é a TCG, se for RNA, é a UCG. Não faz sentido, então realmente o item A responde corretamente a nossa questão. Próxima questão, Enem 2013, a nossa lista de atividade que está no link logo abaixo, é a questão 12. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecido foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô, avó, maternos, filho e filha. Como o teste de DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial de qual familiar. Então vamos lá. O DNA nuclear ele está presente no núcleo de todas as células. Cada célula possui apenas um núcleo, logo, somente uma cópia de todo o DNA. Todas as células têm uma cópia de todo o DNA de um indivíduo. Mas, no citoplasma das células, nós temos muitas mitocôndrias. E cada mitocôndria tem um DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial ele é de origem materna. Logo, responde corretamente o item que responde corretamente a nossa questão é o item D, a avó materna. Por que não o pai? Porque se é de origem materna, o pai desse indivíduo não pode passar para ele. Os filhos também não, porque é um rapaz e o homem não passa para os seus descendentes. Só a mulher que pode passar o DNA mitocondrial para os seus descendentes. O avô não, então só nos resta comparar com a avó. A linhagem materna, né? Próxima questão.
A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação e a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes denominadas A, B e C. Depende-se do modelo que a única molécula que participa da produção de proteína é o DNA? Não. Nós temos RNA mensageiro, RNA ribossômico, RNA transportador, aminoácidos e proteínas. B. O fluxo de informação genética nos sistemas biológicos é unidirecional? Não. Essa setinha aqui está mostrando que é bidirecional, né? C. As fontes de informação ativas durante o processo de transcrição são as proteínas? Não. É o DNA e o RNA. D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição? É o que está mostrando aqui e parece ser o item correto. Mas vamos avaliar o E. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fitas simples linearizadas. Na maioria dos organismos, o DNA possui uma forma linearizada também, fita dupla linearizada. Pode ocorrer em formato circular? Em alguns casos, sim. Mas nessa questão não é isso que está sendo tratado. Então, provavelmente, o D marca corretamente essa questão. Vamos avaliar novamente o D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir de um mesmo produto de transcrição. Pronto. Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Marca corretamente nossa questão, o item D. Certo? Essa foi nossa aula de hoje. Obrigado por assistir até o final. Não esquece de acessar o nosso link aqui embaixo para ter o banco de questões com gabarito, para você treinar ainda mais em casa. Certo? Tchau, tchau e bons estudos.